Pois bem, nós já vimos no primeiro vídeo algumas letras hebraicas, vimos as primeiras letras hebraicas, podemos até dar uma recordada aqui muito rápido dessas letras que você provavelmente já sabe de cor, né? E deve ter trabalhado e estudado muito essas letras. Vamos lembrar a primeira, Aleph, ok? Beit, que pode vir com dagesh ou não. Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, lembra que o som de Zain é Z, ok? Zain, Het, Tet, Yud, ok? Nós vamos continuar agora trabalhando com as letras seguintes, as que vêm depois de Yud. A próxima letra que nós vamos conhecer, ela é apresentada em 3 formas, em 3 formatos. Vamos começar aqui com este primeiro que está bem aqui, que é esse aqui com o dagesh. Você já viu que a mesma letra pode ser apresentada sem o dagesh. Mas existe uma outra forma ali que é muito interessante. Para que a gente entenda essa, vamos lembrar. Essa letra aqui, o nome dela é Kaf. Ok? Kaf. Kaf. Essa também é uma gutural, mas ela é uma gutural tão forte que ela quase tem o som de que. Que. Ok? Kaf. Kaf. É uma letra forte. Com o dagesh, ela vai ter o som de K. Sem o dagesh, ela quase que chega no som de K. K. É um CH também, é uma letra intermediária, né? É como se fosse um Ra. Ra. Ok? Por exemplo, na palavra Raquel, você vai encontrar esse Kaf aqui. Em hebraico. Em hebraico você vai ter o Resh, que é uma letra que nós vamos ver lá na frente, né? Depois vem o Kaf e o Lambda. Fica Ra, Ra, Hel. Ra, Hel. Ra, Hel. Você percebeu a diferença? Ra, a língua bate em cima e faz rrr, rrr. Isso é um som difícil para o carioca. Para o paulista já é mais fácil. Re. Tá? É como o R, é o R, R. A letra seguinte, que é o Kaf, é R, é K. Então é Rahel. O que vai dar em português? Raquel. Ok? Este som é o som do Kaf. Mas e essa terceira forma aí? Essa terceira forma é chamada de Kaf final. Sempre que o Kaf vier no começo da palavra ou no meio da palavra, ele terá ou esta forma com dagesh ou esta forma sem dagesh. Depende da etimologia da palavra. Mas quando o Kaf for a última letra da palavra, ele terá esta forma que é o Kaf final. Existem algumas letras em hebraico, e esta é a primeira delas, que tem uma forma diferente para o final das palavras. Ok? O Kaf, ele voltando aqui, o Kaf, ele tem essa característica que ele pode ser usado medial, inicial ou final. Ok? Depois nós vamos ver exemplos disso e você entenderá. Aparecerão outras letras que têm esta forma final. Próxima letra é justamente uma que nós acabamos de ver, que é o Lamed. Lamed. Note, o Lamed, estão aqui as 2 linhas, você vai fazer, que saiu estranho, né? Vamos tentar fazer de novo aqui. Olha só. Esse é o Lamed.
Uma outra maneira de se fazer... Opa! É difícil de fazer mesmo. Ou você pode fazer ela... Lament. Ok? O som de lament é justamente o som do nosso L em língua, né? Ou também o som final do L, como por exemplo em Raquel. Agora presta atenção, porque em português a gente costuma usar o L final, a letra L, quase sem perceber, a gente faz, é difícil você saber, por exemplo, luau. Luau é com L ou com U? Porque a gente pronuncia o U final, ou aquele U separado, como L. Em hebraico, as letras elas têm que ser pronunciadas com o seu som mais puro. Então, lamet, quando você usa, por exemplo, gimel, gimel, Rachel, Rachel. O L final, o lamed final, ou quando ele vem sozinho, ele tem esse som L, bem pronunciado. Então, é como se você dissesse louvável. Fica meio pedante, mas é assim que tem que ser dito. Essa é a maneira oriental, a maneira semita, de pronunciar o lamed. Lamed, então, é esta letra que tem este som. Pode ser feito assim, né? Pode ser feito assim, opa. Ele tem este formato e a pronúncia dele é esse L bem marcado. Ok? Próxima letra também tem uma forma final. E não tem a forma com dagueche. É o mem. O mem, olha só, a forma original dele é essa primeira que está aqui do lado de cá, que você pode escrever assim, ó. Muita gente faz, ele é difícil de fazer desse jeito, mas você pode fazer assim, ó. Ok? Ele faz isso. Esse movimento aqui, opa. Ele vai subir, faz a pontinha e aqui. Eu prefiro fazê-lo assim, que eu acho que ele vai bem, ok? Mas quando ele aparece no final da palavra, ele tem essa forma quadrada, aqui, essa forma aqui, que vai seguir acima da linha. Este é o mem final. É o mesmo caso do lambda. Do lamet. O mem também tem um som muito pronunciado, mem. Então, se você fala em português, por exemplo, uma palavra hebraica que passou para o português, que é amém. Amém. Se você for escrever amém, você não sabe se você escreve amém, né? Amém. E aí? É N? Não, o final é M. Em hebraico fala-se amém. Amém. O M tem que aparecer. Mem, mem, amém. Ok? Então, o mem é uma letra que tem esse som pronunciado. A mesma coisa acontece com o num. O num equivale ao nosso N. Então, você vai escrever num, ok? Ele, note, muita gente faz uma confusão, tem uma letra muito parecida com essa, que é o gimel, tá? O num, ele vai aqui, ó. Então, isso é uma letra que pode muito bem ser confundida, tá? Você vai fazê-lo, a parte de baixo ligeiramente maior, você pode fazer essa parte aqui assim, meio assim também, né? Mas mesmo assim, olha, ela fica difícil. O importante é que ela não pode ser muito larga, tá? E ela vai ter o som da letra N, como em navio, ok?
também ela é pronunciada muito acentuadamente. Quando você fala, por exemplo, ela no meio de uma palavra, ou no final, ela vai ter esse N final. Ben. Ben é uma palavra hebraica. Aqui, ó. Note que aqui eu estou usando a forma final. Tá? Que pode ser feita com esse ganchinho aqui, ou pode simplesmente ser feita assim. O importante é que ela passe para baixo da linha. Ok? Ben. Ben é filho em hebraico. Tanto é que quando você diz meu filho em hebraico, você acrescenta apenas, ó, men. Aí, se você quiser dizer meu filho, você vai acrescentar um iud. Só que aí vai acontecer uma mudança, olha só. Beni. Beni, meu filho. Ben, filho, um filho. Ok? Num, então ela tem a forma medial no meio da palavra ou no começo, e a forma final, que pode ser simplesmente esse cajadinho aqui, ou pode ser mais acentuado dessa forma. Tá, ok? O importante é que ela passe para baixo da linha, e ela vai ter essa característica também de sempre ser pronunciada muito claramente. Próxima letra é essa letra toda arredondada aqui, olha só. Ela faz ela faz essa. Quando ela vem escrita assim, ela é mais fácil de identificar, porque ela tem essa diferença entre a parte mais grossa, mais fina e tal. Isso é muito difícil fazer usando uma caneta. Os escribas antigos, eles usavam uma espécie de estilete, onde eles conseguiam fazer esses nuances, essas coisas. Quando você escreve isso de uma maneira mais... é importante você fazê-la bem arredondada, com essa linha sobrando aqui. Esta letra é o samek. Ela tem um som de S, como em sábio, como em sapo, né? E quando ela vem no final, ela tem a mesma forma, ela não leva daguesh, ela não tem daguesh no meio, e ela é uma letra que tem esse som do S bem forte, é um S pronunciado assim de uma maneira muito clara, né? Samek. Tanto é que ela vem no seu nome, Samek. Samek. Se nós escrevemos essa letra em hebraico, nós vamos escrevê-la assim. Samek. Lembra o me e o kaf final. Desculpem. Lembra do kaf? Que é aquela letra que tem esse som? Kaf final. Então, samek. Samek. Note. Samek. Esse é o som do... Tá? Eu costumo fazê-la reta aqui e faço a parte arredondada chegar até aqui em cima. Tá? Para não ter dúvida de que é o samek. Então, o samek tem o som de S. E a próxima letra também é uma letra gutural. Note. É o Ain. Ain, olha só. Na verdade, ele é um Hain, né? Porque ele é escrito justamente com ele mesmo. Esse apóstrofe, ao contrário, indica essa letra, essa aspiração forte. É um Hain. 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 Mas como é que eu sei a diferença entre o Hain e o Re? Pela visual, na audição, é muito difícil de perceber, embora elas sejam diferentes. Um judeu percebe a diferença claramente entre essas duas letras. Tá? É uma gutural rude, é uma gutural forte. É um Hain, Hain. Né? A articulação das letras guturais, o judeu ele vai desde lá do fundo da garganta, ele vai subindo, tem pontos diferentes onde as letras são pronunciadas. É muito difícil pegar isso, a não ser que você conviva lá durante muito tempo, o seu ouvido se acostume a isso, e a sua boca seja acostumada, a sua garganta seja acostumada a fazer esses sons. Hain é uma dessas letras. Como é que a gente escreve ela, então? Você tem a linha aqui, de maneira mais fácil de escrever, como se fosse esse Y assim, né? Ou você pode
fazer assim. Talvez essa fique mais parecida, né? Melhor do que essa aqui. Tá? Você faz essa linha aqui e o Ein. Você pode encostar ou não. Alguns gostam de, né? Vamos pegar aqui. Alguns gostam de fazer ela mais assim. Não há problema. Qualquer uma destas formas, ela vai. Isso não é simples de desenhar, não é simples de grafar, mas é justamente essa letra. Ok? Ein. Agora nós vamos conhecer uma outra letra que também tem 3 formas. Vamos começar pela primeira aqui, do lado esquerdo. Né? Embora nós estejamos escrevendo em hebraico, estamos ensinando em português, então está indo da esquerda para a direita. A primeira letra é justamente essa. Você tem a linha aqui, então a primeira letra aqui, olha, eu vou escrever do lado de cá, é como se fosse assim, ó. Tá? Eu faço mais assim. Ok? Ou dá para fazer também assim. Okay? E uma outra forma de fazer é fazê-la arredondada desse jeito. Com o dagesh. E temos, então, a forma final, que é essa aqui. Ok? Passando para baixo da linha, essa é a forma final. Sem o dagesh, essa letra é a letra P. Ok? Ela, sem o dagesh, é Fê. Tem o som de F, como em PH. Ok? Com o dagesh, ela vira P. Um P bem acentuado. P. E aqui na forma final, ela não leva dagesh em nenhuma circunstância. E aí o som é sempre final. Tá? Kaf, por exemplo, se escreve com essa letra. Se você pegar Kaf, aqui você vai fazer assim, ó. Kaf. Kaf. É o som do P. É o som do F mesmo. É esse assoprado e tal. Ok? Então, Kaf, ou melhor, o P, me perdoe. Aqui só para essa forma final, né? Kaf, olha aqui. Note, aí tem uma outra que é só assim, não é? Essa que é só assim é o Nun. E outra que é mais longa um pouquinho, e assim, essa é o Kaf final. Então, olha só, Kaf final, Nun final, Kaf final tem som de K, K,